Três estudos divulgados nos últimos dias revelam que a desigualdade atingiu níveis indecentes e toleráveis nos últimos anos, no mundo e no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, muitos intelectuais respeitados apostaram que a tragédia poderia gerar maior empatia, maior solidariedade e novas políticas públicas de bem-estar social, como ocorreu no pós-Segunda Guerra Mundial, com o welfare state. Mas o que aconteceu foi exatamente o inverso. Com o fim do bloco soviético e da chamada ameaça comunista, o capitalismo só elevou a concentração de riqueza em um extremo e de miséria no outro, confirmando que é um sistema que não serve à humanidade, é um sistema que não presta. O primeiro estudo, intitulado Desigualdades S.A., foi apresentado pela ONG Oxfam durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta segunda-feira, dia 15. Entre outros dados horripilantes, ele mostra que a fortuna dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou em 3 anos. Eles hoje concentram 3,3 trilhões de dólares. 34% da riqueza mundial. O empresário Elon Musk, dono da Tesla e do X, ex-Twitter, ocupa o topo dessa lista. No outro extremo, o estudo mostra que a parcela de riqueza dos 60% mais pobres, que era de 2,26%, caiu para 2,23%. Aspas. Em apenas 3 anos vivemos uma pandemia global, a guerra, colapso climático e a cada crise ampliou-se o fosso. Não tanto entre os ricos e as pessoas que vivem na pobreza, mas entre os poucos membros das oligarquias e a grande maioria, afirma Oxfam. O estudo ainda confirma que cresceu o abismo entre os países ricos e pobres e que aumentou a diferença de renda entre brancos e negros e entre mulheres, entre homens e mulheres. Nesse último caso, o levantamento revela que as mulheres detêm 38,5% das riquezas globais, apesar de serem 49% dos habitantes do planeta. O estudo analisa a situação de concentração de renda de vários países. No caso específico do Brasil, o relatório mostra que 63% da riqueza no país está na mão de 1% da população. Já os 50% mais pobres detêm apenas 2% das riquezas do país. O estudo traz ainda detalhes sobre o grupo que mais acumula riqueza. Segundo aponta, 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. Fica nítido que a propriedade de ações e participações, em termos econômicos, reflete uma plutocracia e não uma democracia, conclui a ONG Oxfam. O segundo estudo foi elaborado pelo economista Sérgio Gobetti, do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, e foi apresentado nesta terça-feira, dia 16. Ele mostra o agravamento da desigualdade no Brasil entre 2017 e 2022, período posterior ao golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, ou seja, foi um golpe do capital contra o trabalho. Os 0,01% mais ricos da população brasileira quase dobraram sua renda nesse período. Enquanto isso, os ganhos de 95% da população não avançaram mais que 33%, pouca coisa acima da inflação do período, 31%. Como reagiu a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, a pesquisa confirma que é urgente avançar nas mudanças econômicas no país, principalmente com a adoção de uma reforma tributária progressiva que tribute os ricos e desonere os trabalhadores. Aspas. A concentração de renda no Brasil, que sempre foi indecente, ultrapassou o insuportável nos governos do golpe e de Jair Bolsonaro. 15 mil pessoas, 0,01% da população, tiveram a renda dobrada entre 2017 e 2022. Não há sociedade que se sustente com tamanha disparidade. Não há como falar em justiça e democracia quando a elite se apropria da riqueza com voracidade descarada, postou a presidenta do PT no X, ex-Twitter. O terceiro estudo foi publicado pelo próprio Banco Mundial. Ele mostra que cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sobrevivem com menos de 2,15 dólares por dia, 10,50 reais. Esse número era 40% menor em 2010,
De acordo com a instituição financeira, o enfrentamento à pobreza sofreu um enorme revés com a pandemia da Covid-19, o que motivou um recuo de 3 anos no combate à baixíssima renda. Como registrou a Folha, que é um jornalão que adora o Deus Mercado, é adoradora do Deus Mercado, aspas, o diagnóstico é grave em se tratando de quem o enuncia. O Banco Mundial tem sede em Washington e é gêmeo do Fundo Monetário Internacional, FMI. Sua missão explícita é a de provar que o capitalismo é o único meio que dá acesso ao crescimento econômico e à redução das desigualdades. Não é o que está acontecendo. Fecha aspas. Isso é o que diz a Folha, adoradora do Deus Mercado.